Olá, boa noite. Domingo, 15 de maio de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião com liberdade. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, @P62Minutos e também pela TV Jovem Pan. Eu sou o Silvio Navarro e hoje vou dividir essa bancada com a Rose Rocha, Ricardo Salles e aqui, a uma tela de distância, Roberto Mota. Seja muito bem-vindo, Mota. Muito obrigado, Silvio. Olá a todos, olá Rose, olá Ricardo. Boa noite para todo mundo. Tudo bem, Ricardo Salles? Boa noite. Tudo bem, prazer estar com vocês aqui. É isso aí, boa noite, Rose. Boa noite aos colegas de bancada e boa noite a você, que também faz os 62 Minutos. O programa desse domingo trata de vários temas importantes que foram relevantes que nós iremos falar essa semana. Lembrando que você pode participar mandando o seu recado pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Getter, Instagram, no @P62Minutos. Se inscreva também no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe a sua opinião, ela é muito importante por aqui. Eu gosto também do pessoal que tem mandado a selfie assistindo o nosso programa. Depois a gente publica no nosso canal no Instagram e mostra aqui no final do programa. Olha só, daqui a pouco teremos também uma entrevista com o deputado federal Guilherme Derrite. Mas antes, vamos ao primeiro tema aqui do nosso programa, do nosso cardápio. Pois bem, eleições. Dessa vez foi a vez do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que preside a Justiça Eleitoral, tentar tumultuar ainda mais a eleição que sequer começou oficialmente. Ele disse que se trata de um assunto para as forças desarmadas. O presidente Jair Bolsonaro, evidentemente, respondeu, e eu lembro aqui que quem convidou o Exército para acompanhar a preparação das eleições foi o TSE. Eu vou começar essa rodada com você, Ricardo Salles. Depois do Barroso, ex-presidente do TSE, agora o Fachin tenta tumultuar um pouco mais a eleição que ainda não começou oficialmente. É evidente que uma série de medidas que o TSE vem tomando, elas indicam, né, essa belicosidade com o governo federal. De um lado, como você citou bem, o ministro Barroso convida as Forças Armadas, creio eu, o que tudo indica, esperava uma espécie de postura mais superficial, como se desse uma chancela de legalidade para o processo eleitoral sem questionar. Ele contava, talvez, com essa chancela. Por outro lado, quando as Forças Armadas se preparam com uma equipe técnica, pessoal de guerra cibernética, etc., para fazer o escrutínio de todo o processo eleitoral, das urnas, da transferência, da conferência de votos, e apresentam um relatório com mais de 700 itens, uma série de sugestões, críticas, etc., qual é a postura adotada pela turma do TSE? Ah, não precisa mais, vocês estão entrando numa seara que não lhes compete. Quer dizer, parece um pouco aquela história do menino dono da bola, que quando toma um gol, o time dele toma um gol, ele pega a bola e fala, não tem mais jogo, e vai embora. Então, essa é a situação, o pano de fundo que a gente está vendo disso tudo. É uma falsa democracia, né, Salles? É uma comissão de transparência que não tem transparência. Eu acho que tentaram fazer uma espécie de jogo de cena, só que não combinaram com o outro lado. Quer dizer, as Forças Armadas não toparam isso, exatamente. Mota, passo a bola aí para você, lembrando que o Exército, né, as Forças Armadas, tem uma equipe com 70 auditores especialistas formados pelo IME, pelo ITA. São profissionais altamente capacitados que foram analisar todo o trâmite para participar dessa comissão de transparência, apresentaram sugestões e, de antemão, já havia uma resistência enorme a divulgar essas informações. É isso aí, Silvio. Eu li o relatório produzido pelo TSE como resposta às sugestões das Forças Armadas. As sugestões foram bem detalhadas, elas entram em aspectos técnicos bastante específicos e a resposta do TSE foi muito obrigado, mas esse jogo já estava decidido. Aí eu acho importante pegar carona no que o Salles falou para lembrar o seguinte, aqui a gente tem o embate político e o embate técnico. O embate político é um cenário onde você tem políticos eleitos
cujos mandatos dependem do voto, portanto, têm um interesse extraordinário em que as eleições sejam realizadas corretamente e apuradas corretamente. E, do outro lado, você tem uma instituição chamada Justiça Eleitoral, que é formada por servidores públicos não eleitos e cujo órgão máximo, o TSE, centraliza a apuração das eleições. E é sempre bom lembrar, o TSE ele é dirigido por ministros que vêm do STF, que é uma instituição da República que, nos últimos tempos, tem se envolvido em discussões e até assumido posturas francamente políticas e partidárias. Perfeito. Quero fazer um complemento. Só lembrando, Silvio, que a legitimidade do voto consta em confiar, em acreditar e confiar no TSE. Mas se eles não conseguem convencer nem as Forças Armadas, vão convencer... É fácil. Só fazer um complemento aqui à fala do Mota, porque, primeiro que o TSE, a Justiça Eleitoral, é uma jabuticaba brasileira, que custa 10 bilhões de reais por ano, inclusive em anos em que não temos eleições. Esse computador utilizado para centralizar os votos, o supercomputador comprado na gestão do Barroso sem licitação, apresentou falhas na apuração da eleição municipal, de longe a mais demorada e atrasada desde a redemocratização, aliás, desde que foram implementadas as urnas eletrônicas, para ser bem preciso. O Mota lembrou muito bem que a cúpula do TSE é formada por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Os outros demais 4 integrantes são absolutamente decorativos. Eles vêm do STJ ou são advogados, são indicados. Hoje quem compõe a cúpula da nossa Justiça Eleitoral é o ministro Edson Fachin, que assumiu agora no começo do ano, pegando o comando que era do Barroso, e ele vai passar o bastão para o Alexandre de Moraes em agosto. É o Alexandre de Moraes, ministro, quem vai presidir as eleições no Brasil. Alexandre de Moraes, sempre importante lembrar que preside o inquérito inconstitucional no Supremo Tribunal Federal, que trata de atos antidemocráticos, seja lá o que isso significa nesse guarda-chuva onde ele já colocou de tudo. Afinal de contas, não tem sequer escopo muito claro, além de fazer prisões arbitrárias no Supremo Tribunal Federal. O terceiro integrante é o ministro Ricardo Lewandowski, que vai aí cumprindo o final do seu biênio. Dito isso, Salles, eu passo aqui a bola para você com um seguinte ponto. Quando a PEC, a proposta de emenda constitucional, entrou em debate no Congresso Nacional, vamos olhar em perspectiva, diversos partidos que se posicionaram contra o voto impresso auditável eram favoráveis a esse voto. Cito, por exemplo, o PSDB, que em 2014 pediu a recontagem dos votos. Todo mundo se lembra, não é mesmo, deputado Carlos Sampaio? Muita gente se lembra. Depois também cito o PDT, é uma bandeira histórica desde o brizolismo, essa questão. Então, eles mudaram de opinião, justamente porque talvez o presidente Jair Bolsonaro tenha assumido isso como uma bandeira dele, uma bandeira do presidente, a questão do voto auditável impresso. E o ministro Barroso, naquela época, cruzou a Praça dos Três Poderes e foi ao Congresso Nacional para se reunir com líderes de partidos. Talvez seja o gesto político mais explícito partindo de um magistrado que eu tenho memória. Pois isso denota bem quanto de ingerência há, né, invasão de competências e uma extrapolação do papel institucional, né, dos poderes, em especial do Poder Judiciário nesse caso. Porque há certas condutas que você espera de um magistrado, e os ministros supremos são magistrados, ainda que nem todos sejam magistrados de carreira, mas tornam-se magistrados na medida em que viram ministro supremo. O magistrado não se envolve com a parte, o magistrado não vai tomar esse tipo de atitude. É muito estranho, você vê aquela conferência internacional, Brasil Conference, enfim, comentários como esse citado ontem pelo ministro Fachin, os considerandos que vêm sendo apresentados pela ministra Carmen Lúcia nos seus votos. Quer dizer, o ativismo político dentro dessa esfera judicial está muito claro, né? E nesse caso específico do voto impresso, lembrando que, ao contrário do que alguns quiseram propagar, é o comprovante do voto que é impresso. Quer dizer, continua tendo a votação pelo sistema eletrônico e o sistema emite um comprovante impresso. Ninguém
propôs voltar àquele sistema de fazer xizinho na cartela de papel, não é isso. Então, era simplesmente uma impressora que geraria um comprovante esse que ficaria resguardado numa caixa anexa à urna, e se houver a necessidade de recontagem, ele estaria ali à disposição. Quer dizer, não há nenhum risco à democracia, nada que implique uma grande mudança tecnológica, enfim, era uma questão de vontade de fazer. E só o fato de haver uma resistência a essa vontade de fazer já mostra que essa ideia toda de diálogo, de democracia e tudo mais, ela vem sendo mitigada, vem sendo enfraquecida por atitudes como essa. A própria forma de responder às Forças Armadas e tudo mais também mostra isso. Quer dizer, você chama as Forças Armadas para dar um ok geral, as Forças Armadas não dão um ok geral, fazem uma série de indicações e sugestões e falam, não, isso aí eu não quero. Se é para apresentar isso aí, vocês podem ir embora. Né? No fundo, foi um pouco isso daí. Isso não é bom. Não é bom, porque ao invés de dirimir dúvidas, né, fazer com que as eleições se tornem mais pacificadas e as pessoas que têm dúvidas, legitimamente têm dúvidas. É importante dizer isso. As dúvidas são legítimas. Né? O sistema de urna eletrônica não é como se fosse um dogma da Igreja Católica que você não pode discutir. Né? Você não é segura e ponto final. Quem diz que não é segura não é brasileiro, é anticonstitucional. Não. A pessoa pode ter dúvidas. Dúvidas até que às vezes são simples, dúvidas mais complexas e dúvidas, todas elas, que merecem ser respondidas. Não há autoridade pública incontestável. Isso é incompatível. As dúvidas agora são consideradas fake news, Salles. Pois é, mas fake news é você dizer, por exemplo, que o voto ia voltar à cédula de papel. Isso é fake news. Em nenhum momento se cogitou isso. E essa diligência que você citou, do ministro Barroso indo à Casa Legislativa para convencer parlamentares a tomar uma decisão, é absolutamente inadequada, porque é um magistrado saindo da sua posição de suposta, ou pelo menos desejada imparcialidade, ainda que a gente saiba que, obviamente, todo ser humano tem suas convicções, então não necessariamente, né, há uma imparcialidade absoluta, mas pelo menos uma aparente imparcialidade para poder tratar dos assuntos e julgar. Né, a judicatura, a decisão judicial, ela requer, né, no mínimo, uma equidistância do magistrado. Se o magistrado vira parte, logo ele não pode julgar. Então, nesse caso do voto impresso, a postura do Barroso é de parte. Ele tem uma posição e ele defendeu essa posição, ele militou a favor dessa posição. E isso é muito ruim. Mota, vamos trazer então você de volta aqui para a nossa mesa, só lembrando que esse modelo de urnas, que para o ministro Barroso, por exemplo, é o que há de mais avançado cientificamente, do ponto de vista tecnológico, é utilizado além do Brasil no Butão e em Bangladesh. Pois é, Silvio, eu falo sobre isso com uma certa tranquilidade, porque na minha vida passada eu trabalhei com tecnologia da informação. Então eu trabalhei 30 anos com sistemas de informação. Eu acho que aqui, nessa discussão, se misturam 4 pontos que são muito importantes, que a gente não pode esquecer. Primeiro, é a existência de uma coisa chamada justiça eleitoral, né? Que apesar de ter o nome de justiça, ela tem funções que extrapolam em muito as funções do judiciário, porque a justiça eleitoral, ela planeja, regula, executa, apura, totaliza, fiscaliza e julga as eleições do Brasil. Então, é o que o americano chama de one-stop shop, né? Tudo relativo às eleições do Brasil está sob o controle da justiça eleitoral. Isso, até onde eu sei, não acontece em nenhum outro lugar do mundo, pelo menos nas grandes nações. O segundo aspecto é o uso de um sistema digital para a realização da votação. Isso também não é unanimidade. Existem muitos países que não usam sistemas digitais. A gente viu as eleições na França sendo feitas com papel. Nos Estados Unidos, isso é uma decisão local, do estado ou até do município. Então, tem lugar que usa cartão perfurado, tem lugar que usa papel, tem lugar que usa urna eletrônica. É uma decisão de cada local. Agora, o que é possível dizer com certeza é que não existe nenhum sistema digital 100% seguro. Os bancos brasileiros perdem todo ano bilhões de reais em ataques, em fraudes provocadas por hackers. Sistemas eleitorais já foram invadidos no mundo. Tem o famoso caso da Ucrânia, se eu não me engano, nas eleições de 2014.
se comprovou depois que era uma operação de hackers russos. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a centralização da totalização no TSE, no tal supercomputador, né, ou sala secreta, que é objeto de um dos pontos do relatório, das recomendações que os militares fizeram e do relatório de resposta do TSE. Se eu não me engano, é o ponto número 3, em que os militares recomendam que, em paralelo à totalização no TSE, fosse feita também, como era feito antigamente, a totalização nos TREs, porque dessa forma você poderia ter uma espécie de apuração em paralelo e depois você confere se as duas totalizações estão batendo. Esse é o terceiro ponto. Agora, o quarto ponto, que é o que causa mais intranquilidade, é o ativismo político aberto, escancarado, e um ativismo de oposição, franca oposição, de membros do judiciário. E aí, quando você faz qualquer questionamento em relação a esses 4 pontos que eu listei aqui, o seu questionamento é classificado de ataque à democracia. Você é antidemocrático. E a única resposta que você tem é confie em mim. É complicado esse cenário, né? É complicado. Muito bem, Rose, Brasília, vamos? Vamos falar agora de segurança pública, nosso tema principal de hoje. Enquanto o deputado Derrite vem para a nossa mesa, a Berenice Leite traz informações de Brasília. A segurança pública é um problema que se arrasta há décadas. Nas ruas, policiais enxugam gelo. Isso porque as leis servem mais para beneficiar os bandidos do que proteger a própria população. E aí, será que já não está na hora de um endurecimento na legislação penal do Brasil? Infelizmente, nós temos que lidar com essas forças antagônicas. Primeiro, a imprensa, que não conhece na profundidade o que é exatamente o serviço policial. E segundo, que é a bandidolatria, como foi falado, em que as pessoas insistem em dizer que o bandido é vítima da sociedade. Uma das pautas prioritárias do Poder Executivo é aprovar a lei que diminui a maioridade penal para 16 anos. A proposta divide opiniões no Congresso. Um jovem de 16 anos já tem a consciência de tudo isso. Então, eu acho que deve diminuir sim a idade para 16 anos. Não concordo. Você colocá-lo numa prisão com bandidos de alta estrada, digamos assim, de muitos anos. Mas é assim que começa, não? Não, mas aí não é exatamente isso que você está dizendo. O ex-presidente Lula já declarou que às vezes o adolescente, o jovem faz isso, rouba um celular aqui só para tomar uma cervejinha, né? O que o senhor acha disso? Não acaba incentivando ainda mais? Mas esse é o trabalho justamente que a gente tem visto dos parlamentares de esquerda. É tornar lícito o ilícito, tornar legal o ilegal. Declaração infeliz, mas que conta com discípulos no parlamento. Inclusive, já existe um projeto de lei que foi apresentado pela líder do PSOL, Talíria Petroni, que pretende descriminalizar furtos insignificantes ou, segundo Petroni, quando o furto ocorrer por necessidade. Mas no que depender do atual presidente da Comissão de Segurança Pública... Totalmente contrário, eu acho que a gente não pode de forma nenhuma flexibilizar contra qualquer tipo de crime, porque o pequeno infrator que começa com um pequeno furto, ele evolui consequentemente para os crimes maiores. Então acho que esse é um assunto que não irá prosperar durante a minha presidência na comissão. Outro assunto polêmico na casa diz respeito às regalias que colocam em risco a segurança pública do país. As famosas saidinhas temporárias. Depende, eu acho que tem que ser analisado pela própria direção do presídio, né? Considerando inclusive comportamento do presidiário. Portanto, é uma questão que o sistema presidiário que nós temos no nosso país que deve analisar e julgar aquelas pessoas que podem ser concedido esse direito ou não. Deputado, qual que é a sua opinião com relação a essas saídas temporárias? Alguns deputados aqui na casa dizem que é necessário avaliar caso a caso, mas não é isso que diz no seu projeto de lei. Não, o projeto que nós apresentamos, ele acaba definitivamente com a saidinha. As estatísticas mostram que boa parte dos que saem não voltam e dos que saem acabam cometendo crime novamente. Por isso eu sou contra a saidinha. O que também já poderia ter avançado na Câmara é a lei antiterrorismo,
que qualifica tipos de crime como invasão de propriedade. Todo e qualquer ataque, seja a propriedades privadas, sejam a pessoas físicas que busquem aviltar, impor medo, será classificada como ato terrorista. Parece que tem uma resistência aí de alguns partidos. Claro, obviamente que há resistência dos partidos da oposição, né? Na nossa visão é uma resistência sem razão de ser, porque o objetivo do projeto de lei 1595 é proteger a sociedade brasileira, a todos. Muito bem, segurança pública, portanto, o tema central do 62 Minutos de hoje. A gente recebe aqui no nosso estúdio capitão Derrite, Guilherme Derrite, deputado federal aqui de São Paulo, gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui presencialmente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio, Ricardo, Rose, Roberto Mota, é um prazer estar aqui com vocês. Deputado, pois bem, são vários assuntos quando a seara é segurança pública, seguramente um tema caro em qualquer campanha eleitoral, sobretudo aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, onde o Mota está. São, evidentemente, os dois grandes polos, as duas grandes cidades do país. E eu queria começar com a seguinte pergunta para o senhor. O que a gente precisa fazer para resolver de uma vez por todas? Eu, aliás, já fiz essa pergunta para o senhor, para a revista Oeste.com. Com cenas como a que a gente viu do chamado novo cangaço, ou domínio de cidades, o que precisa ser feito, além, evidentemente, do projeto antiterrorismo que passou recentemente na Comissão de Segurança Pública? Veja bem, Silvio, no Brasil, nós precisamos promover a reforma do sistema de justiça criminal. Essa é uma importantíssima reforma, tão importante como a tributária, como a previdenciária que nós aprovamos, como o novo marco do saneamento básico que nós aprovamos no Congresso. Só que reforma do sistema de justiça criminal não é apenas alteração da legislação. A parte mais importante passa pelo Congresso Nacional e é responsabilidade do Congresso Nacional, alterar as leis. Mas nós temos que mudar a forma como se faz o policiamento, como a polícia trabalha. Vocês deram um exemplo das urnas eletrônicas, né, de grandes potências mundiais. Você mencionou Bangladesh, Butão. Esse sistema de que a polícia militar faz uma parte da persecução penal e a polícia civil faz outra, são três grandes potências, Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que utilizam esse sistema. Então, a reforma do sistema de justiça criminal, além da alteração da legislação, a maneira como a polícia atua tem que mudar, Ministério Público e Poder Judiciário também, porque existe um garantismo penal absurdo, existe uma política de desencarceramento em massa gigantesco no Poder Judiciário, e para fechar essa ponta, essa corrente, precisamos alterar e reformar o sistema prisional. Gary Becker, quando escreveu a Teoria Econômica do Crime, ele falava, o sistema prisional ele serve para inabilitar e neutralizar o criminoso. E o que nós vemos, Ricardo Salles, no Brasil, o criminoso ele vai para o sistema prisional fazer um MBA após graduação. Ele não fica inabilitado de exercer a sua função no comando do crime organizado, no comando de sua facção. E o sistema prisional tem que servir para isso. Rose. O Silvio estava falando do novo pacote anticrime. Na sua opinião, o que faltou ou o que poderia ser acrescentado? Olha, tem tanta coisa para mudar na legislação penal, mas falando em teoria econômica do crime, que é o que eu sempre venho falando, que o crime é um negócio como outro qualquer, o crime organizado ele visa lucro, ele não quer enfrentar os policiais, eles tentaram fazer isso aqui em São Paulo em 2006 e o PCC teve um prejuízo muito grande, eles querem ganhar dinheiro, eles estão ganhando muito dinheiro. Enquanto nós não mexermos no que mais os afeta, que é o dinheiro do tráfico internacional de drogas, para eles vai continuar tudo muito bem. Então, veja bem, pacote anticrime. Qual é o cenário hoje? Uma infinidade de benefícios que o criminoso tem no Brasil. É muito difícil você apenar um criminoso. Vamos falar do estado de São Paulo. Um crime que aflige muito a sociedade, crime de roubo. De cada 100 crimes de roubo, apenas 2 chegam na fase de pena. Os outros 98 roubos que acontecem não chegam nem na fase de pena. Por quê? Porque quando a PM prende em flagrante alguém, ele é levado para uma audiência de custódia. E dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal do ano de 2021, 78% dos presos em flagrante foram liberados à audiência de custódia. Silvio, aquele caso de Araçatuba. Começa errado ali, né? O caso de Araçatuba, de novo cangaço, de domínio de cidades, que nós mudamos a tipificação para que seja enquadrado como terrorismo, no PL 149, aprovado na Comissão de Segurança Pública. E vejam, um PL de 2003 do Coronel Alberto Fraga. Ele é um guarda-chuva, não é? Tem mais de 20 outros 28 projetos, porque o que é crime de terrorismo no Brasil? É importante a população saber. Só é considerado terrorismo
se ele for cometido em razão de xenofobia, etnia, raça ou religião, que está previsto na Lei 13.260 de 2016, aprovada às pressas por causa das Olimpíadas. Por exemplo, esse crime de Araçatuba, com 10 carros blindados, 20 e poucos criminosos, com fuzis, com 100 quilos de explosivos, ele é um roubo majorado, um roubo qualificado, mas não é terrorismo. Vejam que não teve aula no dia seguinte, o comércio permaneceu fechado. Teve um cidadão que foi lá mexer por curiosidade num saco de pão lá que tinha explosivo e perdeu as 2 pernas, foi amputado as 2 pernas. Então, se isso não é terrorismo, o que é? Entendam? E aí, dentro desse cenário, 78% dos criminosos presos, e esse caso de Araçatuba, a Polícia Civil chegou até o mandante do crime. E olha como o crime ele tem que ser encarado como uma atividade econômica. Quando a Polícia Civil chegou até ele, na investigação, falou, como é que foi essa ação? E palavras dele, lógico que são palavras informais, eu investi R$600 mil nessa ação, alugando veículos, contratando um cara para pilotar o drone, porque eu iria lucrar alguns milhões de reais. E esse cara, Silvio, sabe o que aconteceu com ele? Foi liberado na audiência de custódia. Não dá, é brincadeira. Bom, vamos abrir então aqui, ó, Ricardo, fica à vontade, Mota também, quando quiser participar, vamos, enfim, fazer aqui uma mesa de debates, porque o assunto é amplo, são vários aspectos a serem tratados e principalmente, né, aqui a gente valoriza muito o policial, nesse programa o policial é gente e gente da melhor espécie. Você tá querendo... Mota, diga lá. Então, eu queria fazer primeiro, Derrite, um prazer reencontrá-lo aqui. Quero dar os parabéns pelo seu trabalho. Eu fiquei emocionado ouvindo você falar, porque é raríssimo a gente encontrar um homem público hoje no Brasil preparado e interessado pela causa da segurança pública, né? Até mesmo entre os policiais que seguem o caminho, né, de mandato parlamentar, poucos têm essa visão, esse preparo que você demonstrou aí na sua fala curta. Eu queria lhe fazer uma pergunta difícil, que é a seguinte: a primeira reação do cidadão comum, quando começa a entender um pouquinho de segurança pública, é espanto diante do desastre total. Você mencionou apenas um número, né? Apenas 2% dos assaltos são apurados, apenas 8% dos homicídios são apurados. No Brasil existe um número enorme, no último ano, se eu não me engano, foram 41 mil homicídios, mas a gente já chegou a ter 63 mil homicídios, um número muito parecido de desaparecimentos. E aí o segundo espanto do cidadão brasileiro é quando ele conhece a legislação, né? Porque a gente sempre tem aquela esperança de que vai ser feita a justiça. É a primeira reação das vítimas de alguém que sofre um crime, né? Nós queremos justiça. E aí você olha para a realidade e vê que a justiça não acontece nunca. Um assassino perverso no Brasil dificilmente fica mais de 10 anos numa cela. A gente viu pais que mataram filhos, filhos que mataram pais. Aquele caso do menino Juan Michael, que foi castrado pela mãe com a faca de cozinha. Um ano depois, foi morto com facadas, degolado enquanto ainda respirava, esquartejado, colocados os pedaços do corpo dele na mochilinha escolar, largaram num terreno baldio. Não dá 10 anos, essas mulheres vão estar na rua de novo. É a nossa realidade, né? Eu descobri que no Brasil o estuprador, quando chega na prisão, tem direito à visita íntima. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, deputado. A gente fica impressionado como a lei brasileira protege o bandido. E como várias tentativas de corrigir isso parece que esbarram num lobby poderoso que permeia os corredores do Congresso, que está presente nas comissões, que neutralizou o pacote anticrime, quase que tornou o pacote um pacote pró-crime, e que é um lobby que defende interesses poderosos, alguns lícitos, outros não tão lícitos. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Olha, Mota, é uma ferida que pouca gente fala, pouca gente toca, mas eu pude perceber na prática o que aconteceu quando eu fui presidente da subcomissão de reforma dos assuntos penais dentro da CCJ, quando a presidente Bia Kicis eu fui eleito, na verdade, né? Nós iniciamos o nosso trabalho. Dividimos por áreas temáticas e de lá saíram 8 anteprojetos que estão prontos para serem votados no plenário. Para vocês saberem também, existe uma pressão muito grande da bancada da segurança
para cima do presidente Arthur Lira, porque quando ele foi nos pedir voto, nós o apoiamos, mas nós falamos, nós precisamos de uma semana, pelo menos uma semana, para votar somente projetos que vão fazer a diferença na segurança pública. Eu tenho vários projetos de minha autoria, o que eu falo mais é aquele que causa um maior impacto, e assim, a população não consegue entender, que o Mota tocou no assunto, que é as saídas temporárias, criminosos que mataram os pais, que são concedidos esse benefício, que só existe em países garantistas como o Brasil, de sair na saidinha dos pais, mas nós queremos uma semana exclusiva de votações sobre projetos de lei de segurança pública. E na CCJ, essa subcomissão, que teve o deputado Carlos Jordi como relator, saíram de lá 8 anteprojetos e nós enfrentamos a esquerda, vencemos em todos. Mas eu pude ver, Mota, e aí eu vou chegar efetivamente na resposta, o quanto, não são todos, não estou generalizando os advogados criminalistas, mas o quanto grandes escritórios criminalistas no Brasil fazem um lobby extremamente profissional nos corredores do Congresso Nacional para fazer com que a nossa legislação, que sofreu com o marxismo cultural, que é garantista assim, ao extremo, continue sendo ou se amplie ainda mais, porque na verdade é fruto de inúmeros recursos que são disponibilizados na legislação e os escritórios lucram, obviamente, com isso. Não é à toa que nós temos casos assim extremamente absurdos de criminosos que eu, pessoalmente, fiquei anos trabalhando aqui em São Paulo, quando eu atuava na Rota, tentando realizar a prisão de André do Rap, e esse criminoso saiu pela porta da frente dos presídios e, quiçá, um dia nós vamos encontrar. Então existe sim esse lobby de corredores lá, Mota, a gente espera enfrentá-lo e um dia vencê-lo. Saiu pela porta da frente numa decisão do Supremo Tribunal Federal, do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que já deixou a corte. Ricardo. Pois é, mas, Derrite, há uma questão que eu acho que permeia toda essa nossa constatação sobre a fraqueza das leis penais, o excesso de tolerância do processo de execução penal, né, e a própria postura da polícia. Você citou aqui esse necessário entrosamento da civil com a militar, você como policial militar sabe bem dos detalhes de tudo isso, mas eu entendo que há uma questão, Silvio e Rosa, há uma questão antecedente. O Brasil, após o fim do regime militar, experimentou um absoluto aparelhamento das instituições, parte da imprensa, parte da academia, parte de uma série de órgãos, de instituições ligadas à área do direito, por pessoas de esquerda que foram sendo treinadas por uma mentalidade de esquerda e que é algo premeditado, às vezes inconsciente até, em você criminalizar a atividade policial, e aí fazendo uma alusão ao que foi no passado, durante o regime militar, a atuação da polícia. Então muitos desses esquerdistas, né, a tucanada como um todo, aí que eu brinco, a turma foi perseguida pela polícia, então acha que polícia é torturador, polícia é radical, polícia quer bater em bandido, polícia quer fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então o que acontece com essa turma? Criou, e aí isso permeou o processo legislativo, normas, etc., conselhos, criou-se um sentimento de que a polícia é corrupta e violenta, e o bandido é vítima do processo social. E, consequentemente, há um excesso de rigorismo contra a polícia, né? Tudo que a polícia faz, a presunção é de que ela realmente abusou, e tudo que o bandido faz é, não, coitado, não deve ter sido isso. Então, acho que há uma questão de mentalidade acima de tudo. Esta mentalidade precisa mudar. E como é que você acha que a gente consegue, na sociedade, depois de 30 anos, eu diria, de esquerda, aparelhando todos esses órgãos, a teoria aqui do Gramsci, né? Como é que a gente consegue mudar a mentalidade da sociedade? Eu não estou falando nem dos políticos. Os políticos são reflexo da sociedade. Olha, Ricardo, aí é a guerra cultural que nós vivemos, né? O professor Olavo sempre falou sobre isso. E o que o Gramsci disse? Olha, em democracias enraizadas, onde o sistema capitalista já está instalado, nós não vamos conseguir transformar a ditadura do proletariado pegando em armas. Vamos para as escolas e universidades. Então, o que nós temos que fazer? E nós estamos começando a fazer, produzir conhecimento científico. Aí eu sou chato e pego no pé. Quem são os deputados ou os especialistas em segurança pública que doam o seu tempo para criar conteúdo, para escrever livro, para criar documentário? Tem outros órgãos aí produzindo documentários. A coisa começou a andar no sistema de segurança pública porque nós chegamos no limite. Isso que o Mota falou de 63 mil, no Brasil, no governo PT, já chegou a quase 70 mil homicídios ano.
Aí nós comemoramos em 2019, Mota, a maior queda histórica desde 1979, com a chegada do presidente Bolsonaro, creio eu, por inúmeros fatores, entre eles a própria especulação do criminoso, que falou, opa, agora tem um governo que não é mais pró-bandido, pró-crime, é pró-policial. Eles também ficaram com receio. Isso o sistema de inteligência das polícias conseguiu captar. E a gente está aprendendo a lutar nessa guerra cultural que nunca foi o nosso campo. O nosso campo era cumprir missão. A gente, como militar, vamos cumprir missão. Eu fui entender isso quando eu fui fazer faculdade de Direito, depois de formado na Academia do Barro Branco. Aí eu fui aluno do professor Olavo de Carvalho, eu falei, peraí, o que deu certo e onde deu certo? Por que Nova York era uma das cidades mais violentas do mundo e o Rudolph Giuliani transformou lá? Fui estudar a teoria das janelas quebradas, fui ver que a política de tolerância zero deu certo e o Brasil vem caminhando no sentido contrário, descriminalizando o uso de drogas, tem até deputado que quer institucionalizar e legalizar o furto, não vou nem falar em drogas para eles, né? Agora, aqui, nós estamos num movimento de retomada, a população está consciente, e é o que eu falo lá no plenário da Câmara, eu falei já na tribuna, que o sangue das milhares de vítimas escorre nas nossas mãos, que nós somos o responsável. Nós temos, o Congresso Nacional tem que assumir esse papel preponderante de mudar a legislação e tornar o crime não mais um negócio compensador economicamente. E o criminoso, quando ele decide, ele toma a decisão de cometer um delito, ele primeiro, uma questão de caráter, e segundo, ele coloca na balança a questão econômica. É econômica, é uma decisão econômica. Compensa ou não compensa? Aí para cometer um crime de roubo, de homicídio, qualquer delito que seja, ele fala, eu vou ter audiência de custódia, se eu for preso, é muito difícil, se eu for preso, eu tenho visita íntima, auxílio reclusão, saída temporária e a progressão de regime, cumpro um sexto, eu estou na rua. Então, é um negócio, infelizmente, compensador. Nos espanta muito ver essa mentalidade que você está se referindo sendo disseminada e financiada por grandes empresários brasileiros, né? Você vê empresários brasileiros, inclusive de sucesso internacional, bancando, né, esse espraiamento dessa mentalidade de liberação de drogas, contra as armas, né, de excesso de sexualidade precoce nas crianças. Quer dizer, toda essa agenda de desmonte dos princípios conservadores e da família, e que desaguam, na maioria das vezes, no fomento à insegurança pública, né? Quando você desestrutura a família, desestrutura a sociedade, você aumenta claramente o problema de segurança pública. E você vê grandes empresários brasileiros que são um sucesso nas suas áreas de trabalho, mas destroem a célula máter da sociedade brasileira. Ricardo, não só brasileiros. Se você pegar esse Instituto Sou da Paz, ONG Fogo Cruzado, para quem não lembra, ONG Fogo Cruzado foi aquela que entrou com ação na Suprema Corte, junto com o Partido Socialista Brasileiro, para que as operações fossem proibidas, Mota, aí no teu estado, no Rio de Janeiro, para que os policiais não pudessem subir o morro. E eles são financiados não só por brasileiros, mas por globalistas internacionais. Exatamente. Antes do Mota falar, a Rose também, passar a palavra para a Rose, deixa eu só colocar um pouquinho mais de tempero aqui nessa discussão, em cima do que o Salles falou, porque também tem um outro lado aí evidentemente, como jornalista, eu posso dizer que é o lado da mídia, que também contribui muito com isso. A bandidolatria aqui ainda existe, aliás, está crescendo nos últimos anos dentro das redações. O bandido tratado como coitadinho, você chega no limite de olhar uma manchete dizendo que a polícia entrou em confronto com o bandido. Você chega no limite de ver determinados jornalistas que trabalham, inclusive, em grandes portais de notícia, em perguntar para um entrevistado e dizer assim, olha, se um bandido apontar uma arma para o policial, você acha que o policial deve fazer o quê? Ora, bolas. O policial tem que se defender. Ah, mas ele deve atirar para matar? Ora, vá. Apontando uma arma para um policial, ele deve falar o quê para o bandido? Você quer viatura emprestada para dar uma volta? Né? E a gente vê jornalistas fazendo isso, aliás, quase que todos os dias. Rose, você depois a gente chama o Mota. Deputado, São Paulo é o estado mais rico do país. No entanto, o salário dos policiais é o menor. Como o senhor vê a atuação do governo Dória em relação aos policiais e em relação à segurança, já que os números de violência têm aumentado no estado? Olha, eu não vou nem falar só no João Dória e nem no atual governador, que é o candidato do João Dória aqui no estado de São Paulo. Eu falo do governo PSDB. Nós sofremos aqui, eu particularmente na pele, por ter sido policial militar por 16 anos na ativa,
mas nós temos o estado mais rico, a maior arrecadação e que menos valoriza o seu policial. Não é só o policial militar, é o policial militar, civil, policial penal, o agente socioeducativo. A pior remuneração, com a maior carga horária de trabalho, na PM, no próprio Corpo de Bombeiros também, e policiais, mais de 7 mil policiais pegando cesta básica para sobreviver. A gente está sempre falar aqui em pirâmide de necessidade de Maslow, o policial hoje, ele presta um serviço para a sociedade, passando necessidade na casa dele. Então, nós estamos assim, na pior fase. E ao invés disso, são investidos recursos em câmeras. Eu já imaginei que vocês fossem falar da Câmara, eu tenho um contraponto sobre isso, mas assim, respondendo efetivamente, foi mais um tucano que passou, mentiu, em época de campanha disse que criminoso ou vai para o caixão ou vai para a cadeia, etc. e tal, vai ter o segundo melhor salário, não cumpriu absolutamente nada, continuamos com um dos piores salários, se não pior em alguns pós-graduações do Brasil, e pior, fez questão de colocar chuveiro quentinho para o criminoso nos presídios. Vamos trazer o Mota aqui para o nosso debate. Mota, traga um pouco aí da tua enorme experiência nessa área também em relação ao Rio de Janeiro, né? O calcanhar do estado do Rio de Janeiro é a segurança, isso já vem de décadas. Silvio, o Rio está longe de ser, hoje em dia, o pior lugar em termos de segurança pública, né? O que acontece com o Rio é que a gente tem um fenômeno que é tão bizarro que ele ultrapassa a compreensão da maioria das pessoas. Só no município do Rio de Janeiro, existem mais de 1.400 favelas, todas dominadas pelo narcotráfico, à exceção de uma, que é a que fica do lado do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, a favela Tavares Bastos, é a única no Rio de Janeiro em que você pode ir tranquilo, inclusive fazem muita filmagem lá de novelas, de filmes, mas todas as outras estão absolutamente dominadas pelo narcotráfico, com o auxílio de uma decisão da Suprema Corte, na DPF 635, que em junho de 2020 proibiu as operações nas favelas para não prejudicar as operações humanitárias de auxílio à pandemia, né? Lógico, os traficantes devem ter ficado muito comovidos e eles provavelmente não estão atrapalhando também as operações. Só que não, né? Agora, eu só queria dar um complemento nisso que o Ricardo Salles falou e você comentou também, um exemplo muito específico. Não faz uma semana que um grupo da Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, né, que tem ali dentro uma incubadora de ideias de extrema esquerda absurda. Olha, o nome do grupo é Grupo de Estudos de Novas Ilegalidades. A sigla é GENI. É um grupo formado por sociólogos, antropólogos, cientistas sociais, gente que nunca pegou uma arma, nunca fez uma prisão, não conhece o Código Penal, mas esse grupo, baseado em dados levantados por eles e analisados por eles mesmos, alguns desses dados originários desse tal fogo cruzado, que o Derrite mencionou, esse grupo produziu um relatório dizendo o seguinte: no Rio de Janeiro, a cada 9 dias acontece uma chacina policial. Eu baixei o relatório e li. O relatório não se sustenta, é uma grande bobagem, é uma peça de propaganda ideológica. Mas você sabe o que aconteceu, Silvio? A manchete da maioria da mídia. Imediatamente, as manchetes, as matérias eram chacinas no Rio de Janeiro. Tá? Eu tive até um episódio peculiar com o repórter, que abriu uma matéria falando nisso, e aí me perguntaram o que você acha, se referindo especificamente a uma operação que houve aqui no Jacarezinho, onde morreram 27 bandidos, porque a polícia chegou lá para cumprir o mandado judicial, a operação tinha sido levantado o sigilo da operação, os bandidos estavam preparados e enfrentaram a polícia com arma de guerra, só que enfrentaram a CORE, a equipe mais especializada do Rio de Janeiro, do lado do BOP. Aí morreram 27 vagabundos, desculpe, é o termo técnico que a gente usa no meio policial, né? Eu digo que eu não, nem policial eu sou, mas... e aí abriram com essa pergunta, tragédia, a mídia inteira repercutiu isso. Chacinas e tragédia. É essa luta que a gente está lutando, né? Nesse episódio especificamente de Jacarezinho, Mota, eu me recordo do mais importante jornal do Rio de Janeiro no dia seguinte, e você lembrou muito bem, os
baita profissional da Cora, eles subiram, lá de cima do morro tinham casa-mata, né? Eles foram metralhados lá de cima pelos criminosos, com, entre outras coisas, granadas. E aí o principal jornal do Rio de Janeiro no dia seguinte foi descobrir quem era, o que tinha levado aqueles criminosos ao mundo do crime, que idade eles tinham, vítimas da sociedade, vítimas da falta de governo no Rio de Janeiro. Esse negócio de colocar o pessoal, a militância do PSOL para debater nas universidades, como você bem citou, nunca dá muito certo. Salles, passo então a bola para você. Não, de fato, é piada, né? Você assiste aquele filme Tropa de Elite, você vê bem a mentalidade hipócrita, né, de uma elite da sociedade que consome droga, incentiva o crime e depois exige segurança pública, né? Então é uma coisa meio ridícula. A gente até acha esse negócio de uso de drogas, eu tenho dito isso sempre, o pessoal mais esquerdinho obviamente tem contrações, mas o que eu acho? Consumo de droga é que nem comprar carga roubada. Se você comprar carga roubada, de qualquer coisa é crime, receptação. Consumo de droga devia ser crime também, receptação. Pegou o cara com cigarro de maconha, cana. Pegou o cara com cocaína, cana. Mas não é um dia. É que nem trata o traficantezinho. Coitado do menino pobre. É preso porque estava com um monte de cigarro de maconha para vender para rico playboy, que quer aparecer para namorada, mete todo mundo em cana. Deixa um riquinho, filhinho de papai do Leblon, da Vila Madalena, de onde quer que seja, deixa o cara 4, 5 meses na cadeia, ele nunca mais vai pensar em fazer graça com um negócio desse. Agora, você pega o cara, libera no dia seguinte, na mesma hora, né, nem no dia seguinte, libera, faz um termo circunstanciado lá, vai embora, e o coitado do menino pobre que estava vendendo para ele fica na cadeia 2 anos lá no coisa. Mas o que eu queria falar com o Derrite é a opinião dele sobre as câmeras. Ele falou que tem um contraponto, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa câmera no peito dos policiais. Gerou muita polêmica o fato da câmera, e todos sabem da minha proximidade com o ex-ministro Tarcísio de Freitas e das conversas que eu tenho com ele a respeito de segurança pública. Primeiro dizer que nós não somos contra a transparência, eu particularmente, creio que o Tarcísio também não estou aqui como porta-voz dele, mas eu suponho que não, mas na minha opinião, não sou contra, mas a maneira como ela foi implantada aqui em São Paulo, onde a câmera grava ininterruptamente, onde está sim sendo utilizado como instrumento de inibição do serviço do policial e que tem um custo muito alto, essa que é a verdade, São Paulo optou por monitorar o policial. Em contrapartida, Silvio, eu creio que a população não saiba a quantidade de condenados, segundo dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, que estão nas ruas. E eu trago aqui para vocês. Por ano, 500 mil de condenados em São Paulo. 350 mil hoje, nesse exato momento. Temos 350 mil condenados respondendo seus crimes em liberdade. Claro que é porque a legislação é frouxa, que a progressão de regime, infelizmente, por conta das execuções penais, ela beneficia o criminoso, sim. Mas ao invés de colocar uma tornozeleira eletrônica, segundo dados públicos do último contrato do próprio governo do estado, a tornozeleira eletrônica custa em média R$270 para monitorar cada condenado que está nas ruas. E a câmera no peito do policial custa R$600. Então, entre monitorar e inibir um policial de trabalhar, porque é o que vem acontecendo, e monitorar um preso, um condenado, na verdade, né, que deveria estar preso, não está, na minha visão como profissional e especialista em segurança pública, seria muito melhor monitorar o preso. Aí você pode pensar assim, mas monitorar o preso não funciona. Funciona. A Polícia Militar, em parceria com o Poder Judiciário, tem um projeto piloto na região de Sertãozinho, do lado de Ribeirão Preto. Eles fizeram um projeto Vida. E aí o policial militar, dentro do seu itinerário de patrulhamento, ele sabe aonde que estão os condenados respondendo em liberdade. Ele vai durante o patrulhamento e o policial tem que ser chato. O cara que entrou na polícia tem que querer incomodar criminoso. Ele passa lá, deixa eu ver aqui, está aqui na casa, pegou o criminoso depois das 8 horas da noite, no boteco lá, onde não poderia estar, deveria estar dentro de casa. Notifica direto para o Poder Judiciário e a autoridade judicial chama o advogado. O que seu cliente estava fazendo às 10h30 da noite, nesse local aqui, que é ponto conhecido de usuário de droga, tem tantas prisões, tantas condenações aqui na minha vara criminal, pode regredir para o regime semiaberto. Começou a fazer isso. O percentual de reincidência criminal no estado de São Paulo, Silvio, é de média de 50%. Nessa região onde foi implantado o Projeto Vida, caiu para menos de 9%. Eu prefiro
investir na tornozeleira eletrônica e num programa como esse do que colocar uma câmera no peito do policial que custa 3 vezes mais. O Brasil parece que é mestre em copiar só as partes ruins dos projetos, né? Porque nos Estados Unidos e na Inglaterra tem, mas os policiais têm uma retaguarda legal. Eles têm uma segurança jurídica. E as pessoas falam do nosso presidente Bolsonaro. Ah, e o presidente queria dar carta branca para o policial. Não. Eu estive recentemente numa solenidade, na formatura de espadins dos cadetes da Academia do Barro Branco, acompanhando o presidente Bolsonaro, e lá no discurso dele ele falou: um dos meus sonhos como presidente da República é fornecer para o agente de segurança pública a tão sonhada segurança jurídica para que ele possa atuar. Para quando ele sair do seu serviço, seu horário de serviço e for para casa, que ele possa voltar para o convívio familiar sem aquela expectativa negativa de chegar um agente do Poder Judiciário, lá, um oficial de justiça, levando uma intimação que ele se tornou réu em algum processo. Muito bem, olha, deputado Capitão Derrite, muito obrigado pela gentileza de vir aqui presencialmente ao nosso estúdio. Desejo boa sorte aí na tentativa de reeleição e, como eu disse agora há pouco, aqui o policial é muito valorizado. Esse programa valoriza muito a atuação da Polícia Militar, especialmente da Rota. Obrigado, Silvio, Ricardo, Rose e Roberto. Foi uma honra estar com vocês. É isso. Olha só, a Rose agora vai anunciar aquele quadro favorito, né, Rose? Aliás, não param de chegar vídeos na caixa de mensagens da Rose. Realmente, o assunto de segurança é pesado. Vamos deixar o clima um pouquinho mais leve? Vamos agora para o quadro preferido deste programa, a internet não esquece. Lembrando que você pode participar enviando aquele vídeo que vale a pena ver de novo. E em ano eleitoral, é sempre bom refrescar a memória. Olha só. Quem voltou aqui? Dilma Rousseff na inauguração do Porto de Cuba. É com grande alegria que venho a Cuba pela segunda vez como presidenta do Brasil. Laços profundos unem nossos países. O Brasil orgulha-se por associar-se a Cuba neste que é o primeiro porto terminal de contêineres do Caribe. Nós financiamos por meio do BNDES, nesta primeira etapa, 802 milhões de dólares em bens e serviços. Na segunda etapa, vamos financiar 290 milhões de dólares para a implantação da Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel, que se tornará peça-chave na promoção do desenvolvimento econômico cubano. Muito obrigado a todos. A internet não esquece, o pessoal pega no pé da Dilma, hein? Por que será? Pois bem, continue mandando os vídeos, todo domingo a gente seleciona um episódio novo e o acervo é farto. Vamos para mais um tema aqui, já de olho no relógio, nossa reta final do programa. O novo ministro de Minas e Energia e a privatização da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Adolfo Saxida para a pasta de Minas e Energia. Ele já começou com o pé direito, pelo menos ao meu ver, apresentou um plano de privatização da Petrobras e até da empresa do pré-sal. Falamos da Dilma? Pois bem, é da época dela. Vamos lá, Salles, seu comentário, depois a gente chama o Mota. Não, fez muito bem o Adolfo. O Adolfo é um cara ótimo, super preparado e já colocou o norte da sua administração à frente do Ministério, ou seja, caminhar para a privatização da Petrobras e da PPSA. Aliás, outros ministros até podem fazer o mesmo movimento, ou seja, desde logo anunciar que todas as estatais que estão sob a sua administração devem ser privatizadas. Não há nenhum motivo para ver em companhia estatal. Não há nada que o Estado faça melhor do que o setor privado e ainda por cima há um risco sempre de aparelhamento e de corrupção. Portanto, todas as empresas públicas devem ser privatizadas. É verdade. Aliás, um trabalho que começou com o Salim Matar no começo do governo Jair Bolsonaro e continua com o Diogo Macorde na Secretaria de Desestatização. Vamos lá, Mota, passando então a palavra para você, 2 minutinhos. É isso, Salles disse tudo. A PPSA é uma estatal que não deveria nem ter sido criada, né? A Petrobras hoje vive um dilema de ser uma empresa que tem ações em bolsa, portanto, busca o lucro, busca dar retorno aos seus investidores, mas também é uma empresa do Estado. Então, fica como
uma peça da política de Estado. Então, nesse momento de alta dos combustíveis, não faltam sugestões para que a Petrobras seja, de alguma forma, usada para reduzir o preço dos combustíveis. É a hora em que a gente vê que o Estado não tem que ter empresa. Vamos dar uma espiada em Brasília. O que será que a gente tem para a semana que vem, Rose? Pois é, nosso programa está quase chegando ao fim, mas antes vamos saber o que deve ser destaque com Berenice Leite. Nesta semana, o Congresso Nacional pode rever os índices do ICMS nos estados, caso não cumpram junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o que está determinado no projeto de lei, que já foi aprovado e estabelece um percentual único de alíquota em todos os estados. Isso porque, desde que foi sancionada a medida, ela não teve muito efeito nas bombas de combustíveis. E o Tribunal Superior Eleitoral realiza nesta terça-feira um evento sobre o cenário eleitoral na América Latina e desafios das autoridades eleitorais. A palestra fica por conta do cientista político e advogado argentino Daniel Zonato, é o nome dele. Quem quiser pode acompanhar pelo canal do TSE no YouTube. E olha, nesta semana a agenda ainda está bem incerta, mas o fato é que nos últimos tempos o termômetro real tem sido o microfone dos ministros do STF e a campanha presidencial que já começou. E é claro, a nossa equipe aqui de Brasília está com o radar ligado em cima dos fatos. Volta ao estúdio. É isso, Berenice. Bom, você sabe que semana que vem tem uma medida importantíssima para o futuro político brasileiro. A terceira via vai dizer quem é o seu representante, né? Vai mudar todo o cenário. Ah, sem dúvida nenhuma. Atenção, institutos de pesquisa, portanto, a partir do dia 18, né, nessa semana, teremos aí uma mudança substancial no quadro eleitoral brasileiro. Vamos ficar atentos, afinal de contas, os 3, 4 que já foram 38 nomes, seguramente vão lá concorrer pelo quarto, quinto lugar. A gente já vai caminhando então para o finalzinho do nosso programa e agora é aquela hora mais bacana. Vamos dar uma olhada em quem fez os 62 minutos com a gente. Quem nos acompanha pelas redes sociais, produção, vamos colocar na tela? Vamos lá? Girando mensagens primeiro pelo Instagram. Abraços do Rio Grande do Sul, esse foi o Oreci Júnior. Obrigado, Oreci. E aí, Rose? Não perco um programa de vocês, jornalismo de primeira e o mais importante, imparcial. Obrigado, Rubens. Pelo Twitter, o Hamilton escreveu que o Rodrigo Pacheco, falamos um pouco do Rodrigo Pacheco hoje, é o irmão siamês do Alcolumbre do Renan Calheiros. É verdade, Hamilton, infelizmente. Aliás, cada vez que o Rodrigo Pacheco fala, nossa produção gira mais um tweet. Vamos lá. Mais um, Carlos, lê um trechinho, Rose. Esse jornalismo inteligente, imparcial e competente que toda essa valiosa equipe realiza está dando um banho nessa grande imprensa do Brasil de hoje e certamente de sempre. Fomos iludidos durante muito tempo, Silvio. Fomos, continuamos. Olha lá, a Aline escreveu: excelente programa, não vejo aos domingos devido ao horário ruim para mim, mas todas as segundas pela manhã faz parte da rotina. Aline, muita gente como você assiste o nosso programa que fica disponível no nosso canal no YouTube, @P62minutos, que passa rápido, segundo a Regina. Parabéns, jornalismo de verdade. A gente que agradece, você também faz esse programa conosco, Regina. A Rose vai ler mais um. Fernando Silva, sobre semipresidencialismo, teria que ter também um plebiscito e depois, se for aprovado, um referendo. É verdade, deixa esse assunto lá para 2045. Tem mais um, a Cida escreveu, de novo Pacheco, o pessoal anda pegando no pé do Pacheco. Por que será? Continua recebendo o salário normalmente? Deveria ser como para um grande número de brasileiros, ganho por produtividade. Aí ele fica, ele ia se mexer, sei lá, viu? Eu não vi o Pacheco se mexer até agora. Se mexe até o STF. Audiência de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a gente que agradece, Penache, muito obrigado. Aliás, eu adoro o ABC, estou sempre por lá. Me formei em São Bernardo do Campo. Rose? Eleonora Zancaner, acho quase impossível apaziguar os poderes com a atual composição do STF. Também acho, Eleonora, mas a gente fica na torcida. E a Rita Nibal, agradeço aos céus por ter finalmente um excelente programa para o domingo. Um grande abraço a essa equipe. E a gente manda aqui um beijo para Natal, no Rio Grande do Norte. E o Felipe Alves encerrando aqui, dizendo na espera do grande Augusto Nunes. A gente também, Felipe Augusto, está aí. Vamos colocar uma hashtag Volta Augusto. Volta Augusto Nunes, nosso querido e mestre Augusto Nunes.
está em merecidas férias, assim como o Paulo Figueiredo também não pôde participar do programa de hoje, ele tinha um compromisso em Boston, segundo eu espiei lá no Twitter do Paulo Figueiredo, mas estávamos aqui, estivemos muito bem representados aqui pelo Roberto Mota, direto do Rio de Janeiro. Mota, um grande abraço para você, sempre um prazer debater grandes assuntos contigo. Muito obrigado, Silvio. Eu faço minhas palavras da Regina. 62 minutos que passaram rápido demais. Ricardo Salles, muito obrigado mais uma vez. Volte sempre, você mora aqui em São Paulo, não tem desculpa para não aparecer mais aqui no nosso programa. Não, venho sim, venho com muito prazer. Foi uma delícia participar com vocês aqui do programa. Um abraço a todos aí. E muito obrigado a você pela sua companhia, muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Domingo que vem a gente está de volta. Rose, vamos embora? Vamos. Boa noite a todos. Tchau, pessoal.